Talvez os irmãos eles não responderam porque ainda não descobriram. Mas é necessário que descobramos para nos alegrarmos, tranquilizarmos. Para quem não sabe, a doutrina mais fácil de se compreender é a doutrina da salvação. Sabia não? Por quê? Então dá a entender que as pessoas encaram a salvação com um egoísmo tão grande que nem sabem onde está. Ou é causado por alguém. E isso complica a maneira de você comportar em Cristo e glorificar a Cristo. Se a salvação é tão dura e alcança somente alguns e a doutrina é tão carrasco que a gente não sabe se está salvo ou não. Então, automaticamente a aceitação ela não está condizendo com o caráter. Compreenderam? Sabia que a doutrina mais fácil de compreender e viver? Sabia? Não? Então depois vamos a cada vez chegar na conclusão, não é? Que servir a Deus com medo da condenação não é servir, é ser escravo do medo. É verdade. Servir a Deus confiando no que faz não é servir a Deus, é ser soberbo. A Bíblia fala isso. Vai te ouvir. Amém. Por isso, irmãos, que é preciso a pessoa aprender a falar. É uma realidade nesta palavra de Deus. Minha esposa, como disse sempre, agradece a sua participação, porque vamos dar prosseguimento nesse trabalho, o Senhor agora, tá? E sempre a Deus, e que sempre a Deus a graça, e Ele dá com abundância. Pode avaliar que a palavra doutrina referente a Cristo, ele só fala em abundância espiritual. É verdade. Isso fica melhor até para receber uns aos outros em Cristo. Louvado seja Deus. Cumprimento, amada igreja, da Santa Paz de Jesus. Igreja, vamos louvar 192 para glorificar o nome do Senhor. Todos conhecem a música. Pelo modo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou, Ele culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue, carne, sim. Pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor. Jesus morreu para o do Calvário. Eu vivi
enquanto a gente não percebermos que somos salvos pelo sangue de Cristo, muitos ainda estão aí penando, padecendo sem saber o que realmente Ele é. Porque a partir do momento do homem e da mulher estar lá no mundo, na perdição, e ele chega até a Cristo e levanta as mãos com sinceridade, e o Senhor faz a grande obra da redenção. Ele é quem salva, é quem liberta, é quem transforma. Então, aqueles que são ainda não conheceram a Cristo, e quantos outros que chegaram ao nível de conhecer ao Senhor e saíram do mesmo lugar que estavam antes, né? Que tristeza. Muitos ainda têm a oportunidade de voltar, que o Senhor está sempre de braços abertos para alcançar o pecador. E aqueles que não dão ouvido à palavra, o sofrimento é terrível. Então, que nós devemos sempre lembrar que não é pelas nossas, não é por mérito nenhum, foi por sangue de Cristo que nos alcançou. Foi Ele naquela cruz, o Calvário, Filho do Deus vivo, Santo, verdadeiro, Deus, seu Filho único. Isso é amor, igreja. Quem ia dar seu filho por pecadores que não mereciam nada? Esse amor é singular. E quando nós colocamos no nosso coração que o nosso Deus, eu sou filho amado, Jesus Cristo, por nós que não merecíamos nada, nós só temos que ter um amor sublime por Ele, amor verdadeiro, porque esse amor é santo, aleluia. Vamos orar por aqueles que estão vivendo nesse desamor, que um dia tiveram na presença e hoje estão distantes. Eu fico pensando, meu Deus, é tão maravilhoso a gente estar junto com os irmãos, né? É o corpo de Cristo. E quando você, o dedinho do pé, se a unha tiver, você não consegue andar, né? A mesma coisa o Cristo sente. Quando alguém se desvia dos caminhos dele, ele, como bom pastor, vai até aquela ovelha e traz dos seus braços. Esse é amor sublime, minha igreja. É um amor tão santo. Eu falo, Senhor, esse amor que o Senhor tem por nós é coisa maravilhosa, aleluia. Vamos orar pelas vidas, pelas famílias, pelas nações, tantas pessoas doentes, tantas pessoas precisando do socorro, da misericórdia do Senhor. Glorioso Deus Santo, aqui estamos na tua presença. Papai amado, Pai querido, nós venhamos aqui, Senhor, te agradecer, porque chegamos até a tua casa. Mas tem pessoas nessa noite, Pai querido, no leito de dor. Tem pessoas sofrendo, Pai amado, Pai querido. São pais, são filhos, Senhor, que choram a perda do ente querido, meu Deus. São pais que nem dormem mais à noite, porque estão ali no hospital, meu Pai, que seu filho, sua filha, sua esposa doente. Oh, bendito seja o teu nome, Pai de encontro. Meu Deus, é contra aquela zica, aquele homem, aquela mulher. Oh, Deus Santo, Deus de misericórdia, e sobre aqueles que saíram da tua presença, que eles ainda sentir novamente o amor santo, o amor do Senhor na sua vida, eles voltem, Senhor querido. Meu Deus, eu entrego a tua igreja nas tuas mãos, eu entrego a gente dessa igreja, os pastores, os presbíteros, os obreiros, que faz a tua obra. Meu Deus, visita, Senhor, as autoridades do nosso país. Eu entrego todas as nações nas suas mãos, porque o Senhor sabe o que está acontecendo. Nos dá graça, nos dá força para permanecer na sua presença. E venha nos guardar, meu Pai, venha nos livrar. E todo laço, toda cilada, todo problema, Senhor, ajuda nós nessa caminhada. Abençoa o teu servo que vai trazer a palavra. O nosso coração esteja atento, Senhor, a cada palavra. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Em nome do Senhor e glória. Já vamos meditar na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Que a palavra tem porque sim e porque não. Isso é a maneira de nos esclarecer quem é Cristo, o Senhor na glória. É um texto que a gente sabe até de cor, mas nós vamos ler Mateus 25, versículo 28, 29. É bem conhecido até, não é? Todos.
mas tenho porque sim e porque não. Palavra de Deus, em ensinamento desta palavra, capítulo 11, do Evangelho de Mateus. É bem conhecido aqui, nesta palavra de Deus. Verso 25 diz que naquele tempo o Senhor se alegrou muito, porque os discípulos respeitosamente considerou a sua palavra. Ele usa a sua expressão, o seu sentimento. Encontraram, versículo 28, 29, deu 30, como nós sabemos isso. No momento pode ler, está aí. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, o versículo 28, até o 30, que diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Pode sentar que já oramos. Agora, Cristo, ele usou muito a linguagem atual da época que ele estava vivendo. Relacionado a jugo, ao Covid, ele usou a cultura do passado. Qual era a cultura? Quem sabe o que é jugo? Nós sabemos, irmãs daqui de São Paulo, do interior, do Nordeste, né? Aí vai, ele de onde? Do sul da Bahia, o local da minha esposa. Sou mais do centro. Então tem a linguagem da roça. E Jesus usou muito. Jugo, para nós nordestinos, chama canga que se coloca em bois. Canga que se coloca em bois para puxar o carro com lenha, com outros materiais, coisas. Mas aquela canga é uma travessa com dois canzinhos, não é? Que prende no pescoço do boi. E o boi sente pesado, porque é pesado mesmo. Chama jugo. Aquela canga, ou aquele jugo, não pode ser colocado num boi e num cavalo. Tem que ser em dois bois. E eu estou falando isso, porque Jesus está usando essa linguagem lá do antigo tempo. Os bois na doutrina que ele falar com Moisés para não lavrar boi com jumento, não colocar jugo desiguais. Já é uma palavra antiga. Não é isso? Mas o jugo sempre foi pesado, relacionado também a complicação que o ser humano faz. Complica tudo. E quando Jesus expressa essa palavra, ele estava referindo também o jugo da lei. A lei era pesada ou era leve? Pesada. Pesada de tal maneira que ninguém conseguia suportar. E aí até cansar. Aí veio Jesus trazendo a doutrina mais fácil de se compreender e também de viver. Porque primeiro ele, não é nós que buscamos a ele, foi ele que nos buscou. Quando ele está referindo, vinde a mim, ele está oferecendo uma oportunidade suficiente para que a pessoa aceita e viva. Todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos. Mas como você se sente aliviado? Só pelo verbo? Só na palavra? Não, é no fruto do Espírito Santo que nos traz este alívio, que é fruto. Fruto é mudança de caráter, é controle de temperamento,
Fruto é a maneira de nos consolar com aquilo que já temos. Então, o fruto, ele nos isenta de uma certa ansiedade generalizada. Tudo isso vem como prática da palavra de Deus. Aí ele expressa, aprender de mim e eu vos aliviarei, e aprender de mim que sou o quê? Mas para ser manso não é ministério criado pelo próprio ser humano. Ser manso é obra do quê? Do Espírito. Por isso que hoje a dificuldade de compreender a doutrina do Espírito Santo, eu não vou dizer que é difícil, que para muitos é difícil e talvez nem compreende. Porque quando o Senhor agora disse esta palavra, o Espírito Santo ainda não tinha chegado nos corações da maneira que deveria chegar. Quem sabe? Do dia de Pentecostes para cá, aí cada um de nós temos um ministério pessoal. Esse ministério pessoal é a permanência do Espírito Santo em nossos corações. Por nos que compreende a palavra, porque vamos analisar bem. Não sei se toda a igreja sabe, mas qual a diferença do Espírito Santo atuando no Antigo Testamento com o Novo Testamento? Tem diferença? Ou não? Qual? É para nós entendermos o que o Senhor está falando sobre fruto. Ele é o concessor de dons. Agora, mas aí já é mais do que dons, é fruto eterno, eternidade. Fazer a mesma pergunta, quem sabe como funciona? Qual a diferença da manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento com o Antigo Testamento? O novo Espírito Santo habita em nós, né? Lá no velho, eu creio que ele falava através do profeta. Estão compreendendo a depoimento? Mas é bom que todos entendam, não é? Exatamente. Então, quando o profeta Jeremias, os profetas diziam assim: veio a mim a palavra do Senhor a primeira vez. De repente surge novamente os comentários. Veio ainda a palavra de Deus a mim. O Espírito Santo vinha sobre o profeta, transmitia o recado ao povo e saía. Eles só ficavam mais na saudade. Me lembro aqui em 2 Reis, no capítulo 3, versos 16, 15 e 16, quando Josafá foi pedir uma resposta de Deus através do profeta Eliseu. Aí Eliseu falou com alguém, servidor, estava ali: trazer-me um músico, trazer-me um tangedor. Tangedor é músico. E no momento em que o músico tocou a música sacra, aí o Espírito de Deus veio sobre Eliseu. Muitas vezes a palavra expressa o Espírito de Deus, mas expressa também a mão de Deus. Vinha sobre eles. Aí Josafá, Eliseu, transmitiu o recado a Josafá sobre a vitória de Israel, mas depois o Espírito Santo saiu. E sem o Espírito Santo, ter uma vida parcial. Ela não é completa, relacionada à palavra de Deus. Estão compreendendo? Esta era a função
do Espírito Santo na vida dos profetas do passado. Eles vinham, atuavam o necessário e depois saíam. Aí, todas as vezes que Deus queria falar com o profeta, ele mandava o Espírito Santo, justamente. As irmãs estão compreendendo? Por isso que os profetas, eles tinham, até já comentamos disso, mas é importante. A época do Antigo Testamento, os profetas eram bem disciplinados. Deus avisava eles sobre reinos, sobre algo que os profetas deveriam saber, e eles, naquela que sabe que a disciplina é um comportamento de como ouvir, receber e posicionar sobre a palavra de Deus. Quando Deus falou com Jeremias, vamos dar uma olhada para nós aí, Jeremias capítulo 1, verso 13 e 14. Antes, no versículo 11, o Senhor faz a pergunta a Jeremias: o que você está vendo? Aí veio o Espírito do Senhor a Jeremias. Essa era a atuação do Espírito Santo no Novo, no Antigo Testamento. Vocês estão compreendendo? Depois vamos chegar à conclusão do Espírito Santo no Novo Testamento. A atuação, compreendendo aquilo que lemos: jugo leve, fato suave, né? Jugo suave, jugo leve, fato suave, da palavra de Deus. Encontrou, irmão? Pode ler. Jeremias 1, 13, já que é no assunto. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 1, versículo 13. Só versículo 13 e 14. Que diz assim: e veio a minha palavra do Senhor segunda aí, vez. irmão. Amém. E veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. O 15 diz: porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e verão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Olhe bem, no versículo 11, o Senhor disse: deu minha palavra do Senhor, dizendo: o que fez? Isso fez uma vara de amendoeira. É uma demonstração do trono a permanência da palavra de Deus. Ele despiste dele que houver que a minha palavra para cumprir. Mas depois do Espírito Santo, aí, como o irmão dele, e veio a minha palavra do Senhor a segunda vez. Aí deu a demonstração. Ele estava em Jerusalém e Jeremias, aí o Senhor falou com ele: o que você está vendo? Ele disse: eu disse: olhe para o norte. O que você está vendo? Ele disse: eu vejo uma panela fervendo, cuja face está para a banda. Mas como ele defendia o norte de uma maneira sem ordem, ou de um comportamento disciplinar. Então, Jeremias, se ele estivesse na posição que eu estou, e Deus falasse: olha para o norte, ele fazia isso, ó. Ele fazia isso, ó. Ele olhava para o oriente, abria os braços, posicionava para que ele pudesse identificar o continente do norte. Compreenderam? Isso chama disciplina
e também organização, reverência. Porque se ele fizesse isso, olhasse para o norte, ele era um profeta sem disciplina, desleixado, não compreendia a doutrina que Deus estava dando. Agora, olha, quando ele olha para o Oriente, para o Leste, então ele diz assim, olha, eu vejo uma panela, ele olhou para o norte, mas com a mão à frente para onde? Oriente. Oriente ou para o Leste. E os irmãos sabem que Deus fez em nós 4 cardeais. Isso é honra. Até quando Ele quer falar conosco, se tiver disciplina, nós podemos usar, mesmo que nós usamos o gesto do povo, mas na interpretação da profecia. Aí o Senhor diz, no norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Agora, de Jerusalém, que é o meio da terra, e vocês, olhando de lá de Jerusalém, no meio da terra, o norte identifica o quê? O centro de Gog e Magog, que é tão comentado no Antigo Novo Testamento. Gog e Magog é a Rússia. Hoje chama Moscou, hoje é Meseque, que é a inimizade extrema contra Israel, que é nesse tempo. Vocês estão compreendendo? Então o centro pega o centro da Rússia. E quem lê Ezequiel 38, 39 vê, e observa que todos os países que são contra Israel já estão assinando a sentença com a condenação. Que é o único meio de recuperar é aceitar Cristo. Ser inimigo de Israel é ser inimigo da promessa. Assim que é o Espírito Santo funcionava no Antigo e no Novo. Então, mas esse habita, para muitos crentes, é confusão. Por isso tem que ensinar. Quantas e quantas e quantas vezes eu já ouvi alguém falar, você perguntar, você é batizado com o Espírito Santo? Ele fala, não. Como não? Então, a Bíblia distorcida é feitiçaria. É uma realidade. O primeiro presente que Deus entrega à pessoa numa aceitação, abrir o coração, é o designio para a glória. Ele é designado para a glória, o selo da promessa. Aí para frente, ele pode ver que quando Jesus falou com o discípulo para ficar em Jerusalém, até que do alto fosse vestido de poder, era mais graça, porque a primeira atitude que Deus falou com os discípulos foi dar o selo do Espírito Santo. Agora, hoje a confusão é grande. Você só sente Jesus como jugo leve em nossas vidas, nós sentimos somente pela regência do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não atua como no Antigo Testamento. Temos exemplo, falei sobre Eliseu, agora é diferente. Não sei como que as pessoas ficam esperando o outro contar a sua vida. Isto é uma negligência e é conhecido também como falta de reverência à palavra de Deus, ou falta de conhecimento, ou falta de oração. Já tivemos o comentário que orar é diferente da oração, ou não? É ou não? É a mesma coisa? Não. A igreja cresceu orando, mas não cresceu, a pessoa completa a palavra oração, mas não é oração. A igreja cresceu orando, mas não cresceu na oração, por causa do conhecimento da palavra. Porque orar é falar com Deus, agora oração é entrar em ação. Examinar a palavra, saber o que é realmente a palavra está falando. Agora, no momento em que a pessoa aceita Jesus,
ela já sente alívio porque o presente que ele dá de graça é o selo, o Espírito. Já leu? Então não existe pessoas que aceitam Cristo que não sejam selados. Vamos ver aqui, irmão, e nós já tínhamos comentários, mas é bom. Aí no capítulo 1 da Epístola aos Efésios, Paulo ensinando a igreja de Éfeso, a igreja de Galácia, de Colossenses, todas as igrejas, as 3 igrejas que ele dirigia, as 3 epístolas que ele ministrava, mesmo preso, ele instruía. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, para que não gere, por isso tem que haver ensinamento. Alguém só pode sentir o jugo leve, suave, quando ele recebe o selo. E aí vem o alívio, o contentamento com aquilo que tem. Encontrou, irmão? 13 e 14. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 14. Os irmãos já encontraram? Já encontraram? Está procurando? Com ensinamento, né? Ensinamento para todo mundo, tá? Tem que estar tudo naquele padrão. Aqui é a janta. Todo mundo com o prato na mão. E o cardápio está no prato, né? Assim, pastor Manuel? Porque aqui é uma janta, né, irmão? Está se alimentando. Já está com Cristo. Se eu comer aqui rapidinho, não vai. Se nós estivermos num ambiente, se nós estivermos todo mundo lá, e eu comer rápido, isso aí, eu não sai com uma falta de ética, né? Aí Então, aqui é o jantar. Então, está todo mundo com o prato na mão. Aos Efésios, né? Fica aí depois de Gálatas, que é muito fácil. Capítulo 1 e o versículo 13 e o 14. Que diz assim: em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Jugo leve. O batismo com o Espírito Santo revela que nós somos salvos antes das obras. O selo antes do batismo, antes da doutrina, já está a salvação. O selo do Espírito Santo foi selado. Tem aqui no livro de Efésios 4:31 diz a palavra: não entristeçais o Espírito, nos quais estáis para o dia do resgate. Então, essa doutrina de buscar o batismo com o Espírito Santo, depois que você recebeu, ela precisa ser bem compreendida e interpretada, porque não é buscar o batismo com o Espírito Santo. Quem sabe o que significa batismo? Batismo significa obra inaugurada. Estão compreendendo? Então, no momento em que a pessoa aceita Cristo, Deus inaugurou na vida dele o quê? O potencial da salvação, dando o quê? Como garantia da nossa. Então agora nós somos herdeiros. Herdamos no momento. Isso traz muita confusão no meio das pessoas que não observam bem a palavra de Deus. Já chegou até a pessoa dizer que quem não tem o Espírito Santo não é salvo, claro, mas ele não sabe explicar. Ele quer dizer que a pessoa aceitou Jesus, mas não é salvo porque não recebeu o batismo da maneira que a pessoa quer que receba. Mas já veio antes. Aí aparece o jugo leve. Como Jesus disse, meu jugo é leve e meu fardo é suave. Porque o Espírito Santo, irmão, é uma escolha de Deus para nós. Quando aceitamos a Cristo, estão compreendendo? O Espírito Santo veio como uma escolha. É Deus, a palavra está referindo, penhor, é a mesma palavra.
Em outras traduções diz a palavra, né, direito nato. Direito, que significa você adquiriu de graça o direito de um cidadão do céu. Glória a Deus! É lindo, adquiriu de graça. Agora entra a enfermidade causada pela lei, é o que vivemos hoje. Esse é o grande perigo. Está redimidos, está indicados. A palavra nos diz em Colossenses 3, primeiro, que a nossa vida está escondida com Cristo em um lugar que ninguém acha. Nenhum inimigo encontra. Ela está, por isso que a salvação porque quando a pessoa recebe Cristo, junto com a aceitação, vem o que mesmo? O selo da promessa. Exatamente. E esse selo que nos marca, nos dá uma direção para a glória, é registrado através do sangue de Cristo. Aí o Satanás que estava ao nosso redor, ele passa aí para onde? Mais perto ou mais longe? Compreenderam? Porque fica a tentação mais destruidora, ela está mais longe. E a tentação que você já venceu em Cristo, Cristo venceu por nós, está conosco. É a carne. O Espírito converte e a carne se revolta. Mas o que vocês sabiam que é assim, não? Sabiam? A carne não se... Satanás, que estava perto, está em 1 Pedro 5, versículo 7 e 8, diz a palavra que o diabo, vosso adversário, está mais perto ou mais longe? Mas se não tiver entendimento, a pessoa blasfema contra o que ela recebeu. Sai da minha vida, Satanás. Compreenderam? Então isso não funciona, não, de maneira nenhuma. Alguém dizer, mas Pedro, Jesus falou isso com Pedro. Não é? Mas quando Pedro, o ser humano, como aí Pedro, ele deu lugar mais o que? A carne. Vá, Jesus, não vá morrer. É um homem poderoso, pode exercer o seu ministério assim, sem sangue. Aí já é uma operação que a carne deu lugar a Satanás. Aí foi disparado atrás de mim, Satanás, que era ele mesmo que estava atuando na carne. Agora analise bem, a escolha de Deus para conosco, o Espírito de Deus, ele vem sobre nós. Para qual finalidade? Para nos testificar. Dê uma olhada aí, irmão, aí em Romanos 8, versículo 16 e 17. Muito lindo a palavra de Deus. A palavra, o ensinamento. Precisamos ter ensinamento. Porque hoje um tal de Deus me revela quando a diz é contra a Bíblia. E isto se diz a palavra que é uma mistura da verdade com a mentira, mas a mentira não se mistura com a verdade. Mentira é mentira, verdade é verdade. Para querer misturar é corromper. A Bíblia fala uma coisa e a Bíblia de uma pessoa diz que Deus revela outra. Essa revelação é falsa. Encontrou? Romanos 8, 16, 17. Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Tem o sofrimento, mas supera a prioridade que Deus dá. O Espírito Santo, os irmãos podem avaliar que a palavra Espírito aí está no E maiúsculo, S maiúsculo.
O Espírito Santo, S maiúsculo, o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito, E maiúsculo, S não, E, desculpe. O Espírito Santo, E maiúsculo, não é isso? Testifica com o Espírito de criatura, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Está no presente, nada de juízo final. Somos, está no presente, somos filhos. Foi dele também, que prometeu. E com ele padecemos devido ao exemplo que ele deu, mas primeiramente o Espírito Santo nos prepara psicologicamente quando vem a luta. É por isso que a pessoa suporta. Vem a luta, antes da luta, pessoas que gostam de transmitir terror, ele usa a palavra. Prepara aí que vem a luta. Prepara não. Deus, antes da luta, ele traz o preparo psicológico. Porque o Espírito de Deus tem nós. Foi o que Deus falou com Satanás acerca de Jó. Jó vai passar por lutas, mas ele tem o preparo psicológico antes que venha a luta. Então você não tem essa preocupação, aquele medo. Ele diz, você é um filho de Deus, você tem preparo. Aí Deus falou para Satanás, Jó possui 4 virtudes. Antes da luta, Jó possuía 4 virtudes. Suficiente para ter paciência e longanimidade. A longanimidade é quando passa um pouco do tempo de cumprir, você às vezes perde a paciência, mas não, em lugar de perder a paciência, entra a longanimidade. Aí Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Preparo psicológico, preparo espiritual, preparo até social. Vocês estão compreendendo? Agora, quem não tem o Espírito Santo, quem não aceita Jesus de coração, aí fica enganado. Ora, quem tem o Espírito Santo, quem aceita Cristo Jesus, que aí recebe o Espírito Santo como fruto. Por isso que ele disse, olha, o meu fruto, que é meu mesmo, e eu distribuo, eu sou, ele não se envergonhou de se escrito, eu sou manso e humilde. E ele deu testemunho que ele é manso e humilde. Quando ele saiu da excelsa glória de Deus e se tornou forma de homem, e foi humilde até a morte, e essa morte de cruz. Humildade. Amor, diz a minha esposa, amor singular, amor que não se explica, não se explica. João chegou de tal maneira, não explicou. Daí nós somos beneficiados por ele. E isso, os irmãos conhecem no versículo capítulo 14 de João, e o Espírito Santo é chamado também de Consolador. Aí, onde o irmão leu, é testificador. Ele testifica, não é uma força ativa, como diz a testemunha de Jeová. Ele é uma pessoa que atua intelectualmente na vida das pessoas. Agora, os salvos, todos os salvos têm esse potencial do Espírito Santo. Agora, então, hoje, não atua como no Antigo Testamento. Ele veio uma vez. E os perseverantes, o que significa perseverantes? O Espírito Santo vem com o fruto da perseverança chamada paciência. É uma realidade para que você possa continuar conservando e cultivando o fruto do Espírito. Vocês estão compreendendo? Aí aparece Jesus dizendo, lá em Mateus, em João 14, 16, ele disse, né? Não escolheste vós a mim, mas eu escolhi. Por que o jugo é leve? Porque ele escolheu. Usando a cultura antiga, o aluno, eu não sei se os irmãos sabem que os profetas eram professores de seminário.
todos os profetas do Antigo Testamento tinham seus professores, no caso Samuel, Eliseu, Elias e tantos outros. Eles eram dedicados à oração, Quando é dedicado à oração, está complementando a palavra, que significa, eles eram dedicados ao estudar. Quando Deus falava com alguém, Deus já falava, escreve, e ele já cuidava escrevendo, e Deus revelando, e ele escrevendo e arquivando, para ser distribuído a outras pessoas. Agora, vocês estão compreendendo ou não? Glória a Deus. Mas algum aluno escolhia o professor, o aluno escolheu, eu quero ser aluno de tal professor, de Eliseu. Então, o aluno que escolheu, ele teria que ser encarregado de carregar o material de Eliseu. A Bíblia, quem conhece um pouco sobre como a Bíblia foi escrita, com folha de papiro, o papel vem de papiro, que era um produto que tinha lá no rio, nas margens do rio Nilo do Egito, e dali eles emendavam uma folha na outra, ou então ia escrevendo. Então era difícil. Também matava animais, cabras, ovelhas, secava o couro. Quando o couro estava seco, bem seco no sol, então eles escreviam. Então tudo era difícil. Eu não sei por que hoje as pessoas têm a Bíblia na mão e às vezes um versículo é tão difícil, né? Aí o Espírito Santo, a Bíblia hoje está pronta. Era difícil. Aí eles trabalhavam assim. Mas só que ele precisava carregar o material do professor, porque ele escolheu o professor. E eles iam transportar aquele material, a caminhadas longas, daqui para, no caso daqui para São Bernardo, mais longe, até a pé, ou às vezes animal, jornada devagar, mas ele estava incumbido. Por quê? Porque ele escolheu o professor. Agora Jesus nos escolheu e nos deu um jubileu, porque nos deu o Espírito Santo. Oh, maravilha! Compreender, então, carregar o fardo de Cristo é a coisa mais leve que tem, porque o Espírito Santo, quanto mais você enche o coração da palavra de Deus, mais o coração fica leve. Relacionado com o pecado. Por isso que temos que aprender o sentido, na Bíblia chama sentido etimológico. Ler a palavra, primeiro pedir a Deus o quê? Sabedoria. A sabedoria, ela é suficiente para nós saber sobre nós mesmos, ensinado por Deus. É para nós saber também os deveres que devemos exercer segundo a palavra. A sabedoria é para você conhecer também o grau do pecado, ou não? Quantas vezes eu já ouvi, os irmãos também já ouviram? Não tem pecado maior nem pecado menor, todos são iguais. A pessoa está usando falta do quê? De sabedoria e falta de justiça. Porque o pecado, ele vem com uma raizinha pequena. Se você evitou, corta a raiz. Então o pecado, ele chega ao terceiro grau, aí consuma a morte. Se todo pecado fosse igual, ninguém viveria. Mas o pecado, primeiro ele pensa, vem o mau pensamento, ele pensa. Depois vem novamente, ele alimenta, repensa. Pensa, repensa, ou desiste, ou peca. Aí quando a pessoa consome esse pecado, lhe dá problema social, familiar, emocional, então aí ele foi acometido pelo pecado em terceiro grau, chamado-se pecado da soberba. Exatamente aquilo é que o mundo faz. Você pensa, repensa, depois ou desiste ou consuma. Exatamente. Já estamos no final, mas vocês estão compreendendo? Glória a Deus. Aí vê Jesus trazendo descanso. A palavra descanso, quem sabe o significado dela?
a palavra descanso significa sábado. Porque 6 dias eles trabalhavam, capítulo 23 de Êxodo, tantos textos bíblicos, mas o 7º dia era o dia do descanso. Era literariamente cumprido, era o pé da letra. Hoje, quem está em Cristo está no descanso, está no milênio sabático, descansado por Cristo, na esperança da sua glória. Estão compreendendo? Então, eu já vi pessoas, Jesus anulou o sábado de maneira nenhuma. Ele reforçou a doutrina moral, a doutrina da lei moral escrita com o dedo de Deus lá na pedra, lá no Monte Sinai. Só que a interpretação é esta: você está em Cristo, está descansado. Porque as revelações lá do alto nos descansam. Como Paulo diz, vocês pensam nas coisas que estão mais do alto que nas da terra, porque lá a vida está escondida com Cristo, o Senhor da glória. Eles vinde a descansar de oprimido, eu vos. Então está referindo um sábado milenar. Ele declara, sabia que o descanso é assim? Palavra de Deus. Ora, analisemos bem, quando nós passamos a conviver com a meditação da palavra, você tem ministério pessoal. Aí encontra eu, irmão Joel, eu não vou revelar ele, nós vamos comentar o que já está revelado. Então a questão é grave, porque todos têm essa possibilidade de um ajuntamento, como diz Paulo no capítulo 12 aos Romanos, um ajuntamento racional. Você aprendeu e agora você usa para a prática. Já tivemos esse comentário, Paulo exortando para as igrejas: não embriagueis com vinho. Pode ser vinho da preocupação no mundo comum, com a vida mais do que Cristo, sem tomar vinho mesmo, a bebida alcoólica. Mas eles são cheios do Espírito. Para qual finalidade? Esse comentário está lá em Efésios 18, né? 5, 18, 19. Falando entre vós, entre salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor com graça em seu coração. Eu posso dizer para o irmão: Deus está te dando um livramento. Ele vai dizer para mim: eu já sei. Claro que ele sabe. Por causa da presença do Espírito Santo, que deu atenção a essa presença. Todos vão estar indicados a ouvir a 7ª trombeta, não é? Irmão Joel, se prepara que eu estou ouvindo a 7ª trombeta. Você está ouvindo? Não. Então se prepara, não existe isso. Eu ouvirei, o irmão ouvirá, não é isso? A igreja é um padrão doutrinário, disciplinado, ouvirão a 7ª trombeta tocada. E dirão: Jesus já chegou lá em Jerusalém. Está na direção do Monte das Oliveiras, do Monte Sião. E você está ouvindo o que? Estou ouvindo coral cantar na glória. Oh, aleluia! E aí a igreja, essa palavra aleluia, ela não traduz. Quem sabe? A palavra aleluia é a mesma palavra que os anjos falam lá na glória. Então lá na glória os anjos dizem aleluia. E aqui na terra os salvos dirão aleluia. A mesma palavra, ela é universal e ela também é uma palavra que não se traduz para outros idiomas. Vocês estão compreendendo? Ou não? É preciso aprender ou não precisa? Com certeza. Hã? Com certeza. Ou não precisa? Precisa. E muito. Irmãos, já 9:11. A igreja de Galácia, hoje não, já estamos no fim. A igreja de Galácia foi chamada por Paulo de igreja feiticeira. Depois que eles receberam o selo do Espírito Santo, eles não a valorizaram, não. Eles entraram na lei de Moisés, então era Cristo nos lábios e Moisés no coração. Esse é o perigo.
Você aprendeu. Deus abençoou os Gálatas. Já eram abençoados materialmente, mas abençoou com todas as bênçãos, como diz aqui na palavra em Efésios 1:3, não é? Aí ele dizia, não, sabe que eu estou recebendo a bênção? Porque eu fiz um sacrifício. Eu cumpri uma meta. Eu cumpri um propósito. Ele falou, já que vocês receberam o benefício de Deus, o Espírito Santo, por motivo de vocês crerem, unicamente sem colocar intermediarismo junto, então vocês estão pecando e foi ensinado pela raiz da amargura. Entrou e cresceu. Trazer a lei de Moisés junto com a lei de Cristo. A lei de Moisés foi uma lei que era lei de obras. A lei de Cristo é a lei por fé. Você crê. Então isso caracteriza muito o perigo. Está em Gálatas 1:3 e versículos até o 4, versículo 1 ao 4, Paulo falando, quem foi esse feiticeiro, esse sensato, que semeou semente em vocês, misturar a fé com a lei. Hoje, se a pessoa não conhece a lei, ela mistura. E causa esse grande perigo, estão compreendendo? Ou não? E é o que se vê hoje. Agora a nossa presidente está melhorando a doutrina, está ou não? Ela está ensinando que o envelope só serve para colocar oferta. Já falou em rede social, vocês não se lembram. Por quê? Quando você espiritualiza um pedaço de papel, o demônio está ali, o papel não faz nada, mas os demônios atuam. Esse é o perigo do aprendizado, a mistura com a lei. E até que isso chegou, demorou muito tempo. Não foi pouco nem até hoje tem pessoas que estão tão influenciadas nisso, que eles não aceitam colocar um objeto como Cristo, em lugar de Cristo. Receber através disso. Não, todas as bênçãos, o selo do Espírito Santo. Aí a igreja deixa de ser uma igreja mística, misticista, e passa a ser uma igreja redimida pelo sangue do Cordeiro. A igreja de Galácia também, de Colossos, foi corrompida. Depois de ter aceitado o selo do Espírito Santo, começou a envolver anjos. Culto a anjo, o anjo passou, o anjo vai chegar, o anjo vai. Então entrou também na doutrina da feitiçaria e do gnosticismo, que é uma doutrina profunda do Oriente, colocar qualquer anjo como abençoador e não definindo que o anjo que abençoou Jacó foi Jesus. Você vê que ele precisa aprender ou não? Ou não precisa? Estava uma vez pregando sobre que o anjo não abençoa, todas as vezes tem Cristo, o anjo vem com proteção. E uma irmã disse, mas eu já recebi tanta bênção através do anjo. Tem pessoas que não aceitam, irmão. Não aceita a cauterização, a mentira contada mais de 20, 30 vezes. Se a pessoa não for humilde, ela não se recupera. E essa palavra continua em cada coração. Falava com o irmão, ia fazer as ofertas, agora eu digo para vocês, precisa ou não? Quantos crentes carregando patuá como livramento, sendo que Jesus enche o coração do livramento? Está compreendendo?